Você está numa praia urbana, sol forte, água quente, família ao redor, a praia mais famosa da sua cidade. Agora imagina que embaixo da sua prancha, a 3 metros de distância, existe um tubarão de 2,5 metros circulando. Não é Oceano Pacífico, não é costa da África do Sul, não é ilha remota no meio do nada, é Recife, capital de Pernambuco, uma das cidades mais populosas do Nordeste. E esse cenário não é hipótese, é o que aconteceu 79 vezes desde 1992. 79 ataques de tubarão, 26 pessoas mortas. Num trecho de apenas 20 quilômetros de praia urbana, sempre nos mesmos pontos, ano após ano, como um relógio que o homem não consegue parar. O Rio de Janeiro tem praias mais movimentadas, a Bahia tem litoral mais extenso, Santa Catarina tem mais turistas por quilômetro de praia. Nenhum deles se aproxima dos números de Pernambuco. Pernambuco sozinho concentra mais da metade de todos os ataques de tubarão já registrados no Brasil. E a taxa de mortalidade? Enquanto na Flórida menos de 1% dos ataques é fatal, em Recife, 1 em cada 3 termina em morte. Mas o dado mais perturbador não é esse. O dado mais perturbador é o que ninguém te conta. Antes de 1992, esse litoral não tinha nenhum registro. Nenhum. 0 ataques, 0 mortes, 0 alertas. O que mudou? Hoje vou investigar o maior mistério do litoral brasileiro. E a resposta vai te fazer olhar para o mar de Recife. E para a decisão humana que criou esse problema, de um jeito completamente diferente. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho e vem investigar comigo. Antes de 1992, o litoral da região metropolitana do Recife não existia em nenhum mapa de risco. Surfistas entravam no mar sem pensar 2 vezes, banhistas deixavam os filhos na água sem preocupação. Pescadores jogavam linha na orla como sempre fizeram. Nenhum protocolo, nenhuma placa de aviso, nenhum monitoramento. Mas a história tem uma camada que poucos sabem. Em 1947, 45 anos antes do primeiro ataque oficial, o Frei Serafim foi atacado e morto no mar. Exatamente no mesmo ponto que décadas depois se tornaria o epicentro da crise. A Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Sem tecnologia de monitoramento, sem câmeras, sem estrutura científica, o caso foi tratado como fatalidade isolada, quase uma lenda urbana. E foi esquecido. O mar guardou o segredo por 45 anos, até 28 de junho de 1992. Naquele dia, um banhista é atacado na Praia de Piedade. Espécie identificada: tubarão cabeça chata, animal de grande porte, altamente agressivo, potencial letal confirmado. Meses depois, um surfista é atacado em Boa Viagem. A frequência que começou a crescer nunca mais parou. Entre 1992 e 2004, em apenas 12 anos, foram 44 ataques, 16 mortes. Pernambuco já respondia por 46% de todos os ataques do Brasil e 64% de todas as mortes por tubarão no país. Nenhum outro estado chegou perto. Nenhum outro estado chegou perto até hoje. E aqui começa o mistério dentro do mistério. Porque se fosse um problema de litoral extenso, de mar aberto, de costa selvagem, daria para entender. Mas não é isso. Os ataques não estão espalhados pelo litoral pernambucano. Eles se concentram em 20 quilômetros de praia urbana, densamente habitada, altamente frequentada, no coração da cidade. E dentro desses 20 quilômetros existe um ponto que desafia qualquer lógica. O trecho ao redor da Igrejinha de Piedade, o mesmo lugar onde o Frei Serafim morreu em 1947, concentra 15 ataques isoladamente, um ponto específico, numa praia de cidade, repetindo o mesmo padrão por décadas. Pesquisadores chamam de hotspot dentro do hotspot. E quanto mais os cientistas olham para esse mapa, mais fica evidente que isso não é acidente geográfico, é consequência. Final dos anos 1970. O governo decide construir o Porto de Suape, um dos maiores complexos portuários do Nordeste, a poucos quilômetros ao sul de Recife. Projeto grandioso, promessa de desenvolvimento, geração de empregos e, para viabilizar a obra, uma decisão silenciosa que ninguém discutiu nas manchetes.
600 hectares de manguezal destruídos, 600 hectares. E o curso de 2 rios, o Ipojuca e o Merepe, foi desviado artificialmente. Agora pensa no que significa isso para um tubarão. O tubarão cabeça chata, espécie responsável pela maioria dos ataques em Recife, usa estuários de manguezal como berçário natural. É ali que as fêmeas grávidas vão parir. É ali que os filhotes crescem protegidos. É ali que o ciclo de vida começa. Quando aqueles 600 hectares foram destruídos, as fêmeas grávidas perderam o lar e precisaram encontrar outro lugar. O estuário mais próximo com características semelhantes? A foz do rio Jaboatão, que desemboca diretamente nas praias urbanas da região metropolitana do Recife. Os tubarões não foram atraídos pela cidade, eles foram empurrados para ela. E o porto trouxe mais um problema. Navios de grande porte alteram as correntes marinhas, produzem ruído subaquático constante e despejam resíduos orgânicos no mar, resíduos que funcionam como isca. Os tubarões aprenderam a seguir esse rastro das correntes costeiras de Suape até Recife. O que era uma rota ocasional virou rotina, mas o porto foi só o começo. Nas décadas seguintes, o litoral pernambucano sofreu um processo contínuo de degradação, urbanização acelerada sem planejamento, despejo de esgoto direto no mar, poluição industrial crescente. O resultado foi a destruição silenciosa da biodiversidade marinha. Com menos peixes, com o ecossistema empobrecido, os tubarões perderam as presas naturais nas regiões mais afastadas e começaram a se aproximar da costa procurando comida. Tem mais. O relevo submarino do litoral recifense tem um detalhe que poucos conhecem. Existe um canal profundo a poucos metros da areia. Enquanto em outras praias brasileiras, os tubarões precisam atravessar quilômetros de área rasa para chegar perto da costa, em Recife eles chegam em profundidade até quase o raso, invisíveis, rápidos, sem aviso. E a água turva, resultado direto do esgoto e das chuvas, reduz a visibilidade subaquática a praticamente zero. Nessas condições, o tubarão não distingue bem surfista de presa natural. O que os especialistas chamam de mordida exploratória, um único contato que seria descartado pelo animal, com um bicho de 200 quilos vira amputação ou morte. Vamos fechar a conta desse problema. Taxa de mortalidade dos ataques em Recife, 33%. 1 em cada 3 ataques mata. Taxa de mortalidade na Flórida, um dos maiores polos de ataques do mundo, menos de 1%. Essa diferença não é sorte. Não é o tubarão de Recife ser mais agressivo. É a combinação de fatores que só existe aqui. Canal profundo perto da costa, água turva o ano inteiro, animais grandes e bem alimentados circulando em área densa e surfistas, o grupo de maior risco, praticando o esporte em plena zona de conflito. Surf foi proibido nos trechos mais críticos a partir dos anos 2000. Placas de advertência foram instaladas em toda a orla. O Estado criou o CEMIT, Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. E então surgiu o projeto que realmente funcionou. O projeto Protuba, captura controlada dos tubarões, marcação com transmissores, soltura em alto mar, monitoramento de deslocamento em tempo real. Durante os períodos de operação contínua, redução de até 90% nos ataques, 90%. Mas o projeto sofreu interrupções repetidas por falta de verba, e toda vez que parava, os tubarões voltavam, os ataques voltavam. É a prova mais cruel de que o problema tem solução, mas a solução precisa de investimento contínuo, e o investimento contínuo nunca chegou. O último ataque registrado nas praias urbanas de Recife foi em março de 2023. Desde então, quase 3 anos sem nenhum incidente, o maior intervalo sem ataques desde que a série histórica começou em 1992. Uma conquista real, construída com monitoramento, ciência e gestão ativa. Mas em janeiro de 2026, um ataque em Fernando de Noronha voltou a ocupar manchetes no Brasil inteiro, e muita gente interpretou assim: o tubarão está se espalhando, o risco chegou até Noronha. Essa leitura é um erro. Noronha e Recife são histórias completamente diferentes. Noronha é um ecossistema preservado. Os tubarões de lá vivem onde sempre viveram. Os ataques são raros, geralmente leves, e acontecem porque humanos entraram num ambiente que funciona como sempre funcionou. Recife não. Recife é um ecossistema quebrado. Os manguezais foram destruídos, os rios foram desviados, o mar foi poluído.
O ataque em Noronha é um acidente da natureza. O ataque em Recife é um sintoma de escolhas humanas acumuladas por décadas. São duas histórias diferentes com um animal em comum. E confundir as duas é o erro que impede o Brasil de resolver o problema certo. E chegamos ao fim dessa investigação. Mas antes de você fechar o vídeo, eu quero que você fique com uma coisa. O tubarão não mudou. O tubarão cabeça chata de 1992 é o mesmo animal que existe no Atlântico há milhões de anos. Ele não ficou mais agressivo, não ficou mais faminto, não escolheu Recife. Fomos nós que destruímos o lugar onde ele vivia. Fomos nós que poluímos o mar onde ele caçava. Fomos nós que construímos um porto que redirecionou a rota dele para as nossas praias. E depois, ficamos surpresos quando ele apareceu. 79 ataques, 26 mortes. Não é uma estatística de azar, é a conta de décadas de decisões que nunca consideraram o mar como parte da equação. Hoje, Recife tem quase 3 anos sem ataque. Prova de que o problema tem solução. Prova de que quando a ciência e a gestão funcionam, o mar responde. Mas enquanto o Brasil continuar tratando o ataque de tubarão como notícia de sensacionalismo, e não como consequência ambiental que precisa de investimento sério e contínuo, a pausa vai durar só até a verba acabar. Você conhecia essa história do litoral de Recife? Tinha ideia de que o problema começou antes de 1992? Deixa nos comentários. Se você é de Pernambuco, quero muito ouvir o que você sabe sobre isso. Deixa o like se esse vídeo te fez ver o mar de um jeito diferente. Manda para alguém que mora no litoral. Essa é a informação que deveria estar no colégio. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho. Caso investigado, mas longe de encerrado. Até a próxima investigação.